Gente, esse título do Corinthians é o reflexo do Brasil, um país corrupto, onde o que vale é a desonestidade. O Corinthians eliminou o Cruzeiro com gol de mão do Memphis Demão e não Depay, o holandês. O que eu gostaria de ver é que as pessoas respeitassem, desculpem, um pouco mais a figura do treinador brasileiro. Aos que não acreditaram, sinto muito, uma boa noite e um agradecimento apenas. O Vasco que está aprendendo a ser grande. Hoje foi mais um passo. Acho que jogou como um time grande. O que o Dorival Júnior sabe jogar Copa do Brasil é sacanagem. O Corinthians tem uma força incomum. O Corinthians acredita no impossível. O Corinthians costuma ganhar títulos como esse. O que vimos hoje à tarde, no segundo gol do Corinthians, que o consagrou campeão da Copa do Brasil, é uma aula. Gente, esse título do Corinthians é o reflexo do Brasil, um país corrupto, onde o que vale é a desonestidade. O Corinthians eliminou o Cruzeiro com gol de mão do Memphis Demão e não Depay, o holandês. E hoje o Corinthians se sagra campeão diante do Vasco. Eu disse, na bola ninguém ia ganhar do Cruzeiro, mas na arbitragem o Corinthians ganhou. Então é um título vergonhoso, né? É um título vergonhoso e mostra o que é o Brasil. Um país corrupto, né? Um país sem lei, um país que beneficia vagabundos, ladrões. Esse é o reflexo. O futebol só é um mundo à parte na questão salarial, onde se paga salários de Europa num país quebrado economicamente. No mais, o futebol está inserido nessa sociedade corrupta, numa sociedade que não valoriza o cidadão de bem, numa sociedade que valoriza apenas, né, a corrupção. Tá aí, ó. Corinthians campeão na corrupção. Ganhou do Cruzeiro roubado no Mineirão, gol de mão do Memphis Demão e tá aí, ó, campeão. Se vocês acham que isso que é legal no futebol, continuem assim. Por isso que o Brasil não tem credibilidade mais nada. Até no futebol a coisa tá roubada. Muito legal também, dois técnicos brasileiros chegaram numa final em dois times que não eram favoritos. Favoritos eram Cruzeiro e Fluminense, a princípio, né? Exatamente, o que eu gostaria de ver é que as pessoas respeitassem, desculpem, um pouco mais a figura do treinador brasileiro. E isso não acontece. É uma pena isso. O brasileiro pisa no próprio brasileiro. Nós temos profissionais de muito bom nível, profissionais que estão preocupados, que estão trabalhando, desenvolvendo, buscando novidades, melhorando a nossa função e mesmo assim parece que nós estamos sendo escanteados a todo momento. Eu espero que haja uma mudança nessa postura, porque nós temos qualidades, nós temos gente muito boa e está na hora do futebol brasileiro voltar às suas origens, voltarmos a ter treinadores que acreditem no futebol bem jogado, como nós temos aqui internamente. Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz ganha. Copa Libertadores, Felipe Luiz ganha. Copa do Brasil, 2 brasileiros disputando a final. Eu acho que isso daí mostra que nós temos capacidade. E aqui eu não estou falando nem comparando com ninguém, muito pelo contrário, eu respeito todos os profissionais que aqui estão e acho importante a presença. Mas independentemente de nacionalidade, tem cara bom e cara ruim, né? É isso. Exatamente, mas nós temos que acreditar e valorizarmos um pouco mais. Buscarmos sim quem é muito bom lá de fora, sim. Agora, nós temos coisas muito boas aqui dentro e nós não podemos matar como nós estamos matando na nascente muitos profissionais, muitos profissionais. Então eu acho que é hora da gente repensar um pouquinho tudo isso. Aí eu vou dizer uma coisa, eu preciso dizer isso. O que o Dorival Júnior sabe jogar Copa do Brasil é sacanagem. Cara, o Dorival Júnior em 4 anos venceu 3 Copas do Brasil. Eu prefiro ficar à parte nessa situação, eu prefiro me concentrar dentro do centro de treinamento. Essa é a minha função e eu nunca vou fugir a tudo isso. Estamos aí num dia especial, eu acho que nós temos que pensar em agradecer acima de tudo a Deus e a todas as pessoas que nos auxiliaram nesse processo e enaltecer o trabalho de todos aqueles que conosco estiveram, que acreditaram até o fim. Aos que não acreditaram, sinto muito, uma boa noite e um agradecimento apenas. O Vasco que está aprendendo a ser grande. Hoje
foi mais um passo. Acho que jogou como um time grande, como um time do tamanho do Vasco e não conseguiu levantar o título. Mas jogou um time em condições normais. Se acontece o que aconteceu no jogo de hoje, a maioria das vezes que aconteceu um jogo parecido, o vencedor vai ser o Vasco. Então, ao longo desse processo, o time foi ganhando mais estima, foi aprendendo a valorizar a camisa do Vasco e entregar coisas positivas para a torcida. Então, teve momentos brilhantes, momentos ruins. Essa minha passagem aqui de oscilação, e eu acho que para a temporada que vem, eu acredito que a consistência talvez seja uma meta a gente buscar. Ser um time que joga num nível alto de maneira constante, para a gente conseguir fazer uma temporada melhor que essa que a gente termina hoje. Ê, Corinthians, tal força da natureza, aquele time que, como eu falo, das coisas mais perigosas do Brasil, talvez um tsunami, um terremoto, e o Corinthians sem ter nada a perder. Isso é uma das frases mais felizes que eu disse esse ano, porque é realmente isso. Você dá ao Corinthians a condição de falar: Corinthians, você não é favorito, você não é obrigado a ganhar. A gente nem está esperando isso, o ano foi turbulento, a diretoria do Corinthians é uma bosta, está uma situação horrorosa. Tudo hoje se justifica por gestão, e eu sou um dos caras que bato na tecla que gestão não é tudo no futebol, que tática não é tudo no futebol. O fator humano é muito foda no futebol. Isso envolve confiança, grandeza, uma série de coisas que o Corinthians tem de sobra. O Corinthians tem uma força incomum. O Corinthians acredita no impossível, o Corinthians costuma ganhar títulos como esse. E todo time grande, esteja ele na fase que for, quando ele acertar 11 e um treinador, ele é candidato ao título. Talvez não dos pontos corridos, mas de qualquer outro título ele pode ganhar, simplesmente porque ele é gigante, ele tem uma torcida foda, ele tem todo o poder midiático, ele tem toda uma história, uma tradição, e ele acertando 11 e um técnico, irmão, ele vai passando. E o Corinthians foi passando. Ah, o Corinthians jogou pior que o Vasco. Jogou, nos 2 jogos o Vasco foi melhor que o Corinthians. Mas não é isso. Isso não é uma luta de boxe que se decide por pontos, se decide por gols. O fator determinante para o Vasco, esperava-se talvez, que fosse o seguinte: o melhor jogador do Vasco é o Coutinho. O Coutinho pode desequilibrar o jogo. O Corinthians não apostou nem no Garro. O Corinthians adiantou o Breno Bidon. Quem é que resolveu o jogo? O Breno Bidon. Uma falha do Léo Jardim? É verdade. Uma falha daqui? É verdade. Mas o lance decisivo do jogo é do Breno Bidon. O que o Coutinho não conseguiu fazer e o Ryan tentou fazer e não conseguiu. O Coutinho não tentou. Minhas críticas ao Coutinho, quando muita gente fala: você não gosta do Coutinho, não é que eu não gosto do Coutinho, cara. É que eu não consigo entender por que é que um jogador tão qualificado tenta tão pouco. O Coutinho corre muito pouco risco. O Breno Bidon correu risco. O Memphis correu risco. O Yuri Alberto correu risco. O futebol, se você tem uma condição de igual tecnicamente nos dois times, quem correr mais risco, corre também mais risco de ser campeão e também de perder, mas ele corre um risco. Agora, você quer a segurança de uma decisão? Não, o Vasco foi razoavelmente burocrático. O Dorival surpreendeu o Diniz quando ele botou o Breno Bidon e não o Garro na frente e não repetiu a escalação com o Carreiro de um lado e o Bidon do outro contra o Cruzeiro. Ele mudou o time. E o Dorival, o Diniz demorou muito para perceber que o jogo do Vasco foi para as laterais, e a partir do momento que ele vai para a lateral, você tem que botar o Verratti, tinha que botar com 30 do primeiro tempo. Quando ele percebeu que o jogo ia ser de cruzamento na área. Só que aí, irmão, não dá para você culpar treinadores e detalhes quando o jogo é decidido por uma questão técnica. O Breno Bidon e a sua qualidade e a sua coragem decidiram o título a favor do Corinthians. E é por isso que a gente gosta de mata-mata, porque campeonato não tem que ser justo, não tem que ir para o melhor time, porque tem o melhor desempenho nos 2 jogos. Tem que ir para o herói do título, para o dia do jogo do título, que foi isso que aconteceu. O Corinthians é campeão do jeito que o corintiano gosta. Parabéns a toda a nação corintiana, diretoria não, comissão técnica e jogadores. É isso. O que vimos hoje à tarde, no segundo gol do Corinthians, que o consagrou campeão da Copa do Brasil, é uma aula. É uma aula de qualidade, é uma aula de inteligência dos atletas, uma aula de ocupação de espaço, é simplesmente um golaço. Esse é o gol que deixa o treinador feliz da vida, porque além de aparecer as qualidades individuais, aparece a qualidade coletiva. Cada um sabendo o que tinha que fazer. Um verdadeiro golaço. E méritos ao Dorival. Um cara que foi muito criticado, há pouco tempo atrás estava na seleção e agora, mais uma vez, mostra que sim, temos treinadores de qualidade. Esse gol mostra exatamente o pensamento e a ideia de um treinador. Jogo muito bem pensado, um segundo gol que parece que foi programado e deu tudo certo para o Corinthians. Eu queria só ressaltar isso. Corinthians campeão, título importante, mais uma Copa do Brasil para o Corinthians, mas o gol é uma obra-prima. Um golaço e talvez, pela importância, pelo momento, por que não o gol mais bonito
da temporada brasileira.